Existem forças invisíveis que roubam nossas vidas silenciosamente. Não são fantasmas ou demônios, mas pensamentos que repetem as mesmas coisas, laços que drenam a alma, rotinas que apagam o fogo interior. Este livro não é uma receita, nem um caminho reto. É um mapa aberto para aqueles que sentem que algo dentro de si está morrendo silenciosamente. Aqui você não encontrará fórmulas, mas sim verdades nuas. Palavras que podem ferir, mas também despertar. Se você está lendo isto, talvez já tenha começado a despertar. E isso, embora possa não parecer, é o começo da liberdade. Capítulo 1. O preço de agradar. Existe uma prisão sem grades, sem guardas, sem muros. Ninguém te obriga a entrar. E mesmo assim, milhões vivem lá desde que se lembram. Chama-se necessidade de aprovação. Desde pequenos, somos ensinados a sorrir mesmo quando não temos vontade, a dizer obrigado, mesmo quando não somos gratos, a agir como esperado, mesmo que isso revele quem somos. E assim, sem perceber, construímos um eu emprestado. Um eu que se encaixa, que não nos incomoda, que é aplaudido. Mas a que preço? A necessidade de agradar é uma das formas mais sutis de autoabandono. Ela se disfarça de gentileza, bondade e polidez. Mas, no fundo, é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de não pertencer. Medo de ficar sozinhos conosco mesmos. E esse medo drena a energia vital. Ele nos cansa. Ele nos destrói. Dizemos sim quando queremos dizer não. Sorrimos quando estamos tristes. Fingimos entusiasmo quando tudo dentro de nós parece seco. E cada um desses gestos, por menor que pareça, drena nossa essência. Nos distancia da nossa verdade e nos transforma em uma sombra amigável, mas ausente. De onde vem essa necessidade? Talvez de um pai ausente. Ou de uma mãe exigente. Talvez de uma infância em que aprendemos que o amor se conquista fazendo a coisa certa, não simplesmente sendo. Aprendemos que só seremos valorizados se não incomodarmos os outros, se não falharmos, se não formos muito intensos, sensíveis ou estranhos. Então, aprendemos a editar quem somos, a amputar partes de nossas almas para se encaixarem em moldes feitos por outros. E quanto mais aperfeiçoamos esse eu adaptado, mais somos aplaudidos, mas menos nos reconhecemos. E aqui está o problema. Quanto mais tentamos agradar a todos, mais nos perdemos. Porque você nunca será o suficiente para todos e nunca será verdadeiramente amado se tudo o que estiver mostrando for uma versão engessada de si mesmo. Agradar é um pacto silencioso com a invisibilidade. E não me entenda mal, não se trata de se tornar egoísta ou insensível. Amar nem sempre é ceder. Respeitar os outros não é trair a si mesmo. Ser gentil não significa se tornar um servo emocional. Há uma diferença entre dar por amor e dar por medo. O primeiro te expande, o segundo te esgota. E se depois de dar, você se sente vazio, exausto, ressentido, então você não deu, você se vendeu. Um dos sinais mais claros de que você está preso nessa armadilha é quando começa a se desconectar das suas próprias necessidades. Você não sabe mais se está com fome, se está cansado, se realmente quer estar ali ou se está ali só para que não pensem mal de você. Você se pergunta, será que posso dizer não? Eles ficarão chateados se eu sair mais cedo? Eles acharão que estou com frio se eu não responder imediatamente? E cada uma dessas dúvidas o afasta um pouco mais do seu centro. Até que um dia você percebe, você tem vivido anos baseado nos outros. E o pior é que, apesar de todos os seus esforços, você não se sente amado. Você se sente usado. Porque aprovação não é amor. É uma transação. Haja como eu espero, e eu o aceitarei em troca. Romper com essa necessidade é um ato de coragem. É se olhar no espelho sem disfarces. É se permitir decepcionar. É aceitar que você será incompreendido, julgado, rejeitado, e ainda assim permanecer fiel a si mesmo.
É caminhar sozinho por um tempo. Porque sim, quando você para de agradar, algumas pessoas se afastam. Mas não se engane. Você não está perdendo as pessoas, está perdendo a ilusão de que elas te amavam por quem você é. E isso, embora doa, é um alívio. Parar de agradar não significa parar de amar. Significa amar com suas raízes. Significa escolher a si mesmo sem culpa. Significa parar de hipotecar sua alma por um punhado de aplausos. Uma vida autêntica nem sempre é confortável, mas é real. E a realidade tem uma energia única. Ela não esgota, não cansa. Ela nutre, ela respira, ela vibra. Quando você começa a viver a partir de quem você é e não do que os outros esperam de você, algo muda. Seu corpo relaxa, sua voz se torna firme. Suas decisões não nascem mais do medo, mas da convicção. Você começa a atrair relacionamentos mais saudáveis, mais limpos, porque você não está mais negociando seu valor. Você não está mais se disfarçando para ser escolhido. E é aí que algo mágico acontece. Alguém, bem no meio da estrada, vê você. De verdade. Não a sua máscara, não a sua persona. Você. E esse olhar muda tudo. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser você. O que você precisa é de coragem para suportar o fato de que nem todos vão te entender. E tudo bem. Você não veio a este mundo para ser universalmente aceito. Você veio para ser profundamente você. Então, da próxima vez que você sentir aquela vontade de agradar, de dizer sim, de ficar quieto sobre o que machuca para não chatear os outros, pare, respire, pergunte a si mesmo: estou agindo por amor ou por medo? E se for por medo, escolha diferente, mesmo que sua voz trema, mesmo que doa, mesmo que não entendam, porque cada vez que você escolhe a sua verdade, mesmo que seja num pequeno gesto, você está recuperando um pedaço da sua alma. E esse é o verdadeiro caminho de volta para casa. Continuamos avançando, mas primeiro, se você sente que isso se conecta com você, na descrição você tem o primeiro link com mais material sobre metafísica que você vai adorar. Capítulo 2. A armadilha da urgência. Existe uma prisão que dispensa grades, mas que aprisiona milhões. A urgência constante. Vivemos presos numa dança frenética, respondendo e-mails, resolvendo pendências, pagando contas, correndo em direção a um lugar que jamais conseguiremos definir. Acordamos com o coração já em alerta, como se a vida fosse uma série de incêndios para apagar antes do café da manhã. Mas o que é urgente nem sempre é importante. A armadilha está no sentimento. A adrenalina de ter algo para realizar nos dá uma falsa sensação de propósito. Nos apressamos porque acreditamos que isso nos torna valiosos, necessários, úteis. E sem perceber, deixamos em espera o que é essencial: o silêncio interior, o afeto verdadeiro, o descanso profundo, a arte de não fazer nada. O urgente rouba energia porque não tem alma. Por outro lado, o que é importante exige presença, profundidade, reflexão. Mas o que é importante é silencioso. Não grita, não envia notificações, não ameaça com prazos. O que é importante é como uma flor no meio da floresta. Só a vê quem caminha devagar e está disposto a olhar. Quantas vezes você adiou uma conversa sincera para responder a um e-mail? Quantas vezes você sacrificou o sono para realizar uma tarefa que não teria sentido amanhã? Quantas vezes você ignorou seu corpo, sua mente ou seu coração apenas para atender às expectativas de outra pessoa? E assim, dia após dia, permitimos que a urgência nos consuma. O paradoxo é este: o urgente raramente é o que dá sentido à nossa existência, mas se apresenta com tanta força que acabamos acreditando que é indispensável. Enquanto isso, o importante, que poderia nos transformar, definha à espera da nossa atenção. Vivemos programados para reagir. Uma mensagem, um chamado, um alarme. Cada som interrompe o fio sagrado do pensamento. Não pensamos mais, simplesmente respondemos. Não escolhemos mais, simplesmente obedecemos à pressão do momento. Mas a vida não foi feita para ser vivida com pressa.
Parar é um ato revolucionário. Respirar com intenção é uma rebelião contra a ansiedade global. Dizer, isso pode esperar, é uma declaração de liberdade. Quando aprendemos a diferenciar o que é urgente do que é importante, começamos a recuperar uma energia que antes escapava por 1000 fendas invisíveis. E não se trata de nos tornarmos irresponsáveis ou abandonarmos nossas tarefas. Trata-se de ordem. Trata-se de saber que nem tudo merece atenção imediata, que algumas coisas podem esperar e outras nunca deveriam estar em nossa agenda. A energia se esgota quando a alma não tem espaço para se expressar. E a alma precisa de tempo, precisa de lentidão, profundidade, atenção constante. O que é importante, o que é verdadeiramente importante, é construído lentamente, como um jardim, como uma amizade, como nós mesmos. O urgente quer que você seja eficiente. O importante quer que você seja sábio. Às vezes, confundimos velocidade com progresso, mas movimento nem sempre é progresso. Você pode correr em círculos por anos, exausto e vazio, sem ter dado um único passo em direção à sua essência. Em vez disso, um momento de clareza pode valer mais do que 1000 dias de luta. Portanto, o grande desafio não é fazer mais, é fazer o que importa e fazê-lo com consciência. Um antigo mestre disse, se você estiver com pressa, ande devagar. Porque a pressa é inimiga do discernimento. E somente com discernimento você pode reconhecer o que merece sua energia e o que é apenas ruído disfarçado de necessidade. Imagine cada dia como um jarro cheio de água pura. Essa água é a sua energia vital. Você pode despejá-la em 1000 pequenas fendas, respondendo a cada mensagem, dizendo sim a tudo, apagando o fogo dos outros. Ou pode despejá-la em 1000 pequenas fendas naquilo que realmente nutre a sua alma. Criar, amar, descansar, refletir, conectar-se. O urgente quer que nos distraiamos, o importante quer que nos concentremos. E nessa escolha está em jogo a nossa liberdade interior. Observe o seu dia, faça-o sem julgamento, apenas com curiosidade. A que você está dedicando sua energia? O que está roubando seu tempo, sua paz e sua clareza, sem lhe dar nada em troca? O que você deveria adiar sem culpa? O que você deveria honrar mais? Porque se você não priorizar o que é importante, o que é urgente priorizará para você. E não há nada mais triste do que chegar ao fim do dia ou da vida e perceber que você esteve ocupado, mas não presente. Ativo, mas não vivo, cheio de realizações vazias e objetivos sem relação. A urgência é uma sombra que se alimenta do seu medo de parar. Mas do outro lado desse medo reside a calma. E dessa calma, a decisão mais poderosa é tomada: retomar o controle da sua atenção. Porque para onde sua atenção vai, sua energia vai. E para onde sua energia vai, sua vida floresce. Capítulo 3. A sede de aprovação. O outro espelho. Há um veneno que se disfarça de bajulação. Uma armadilha tão suave quanto a voz de alguém que lhe diz: estou orgulhoso de você. É um anzol invisível que mergulha nas profundezas da sua alma e lhe ensina sem palavras que você só tem valor na medida em que alguém o confirma. Assim começa a escravidão mais sutil, a de viver sob os olhos dos outros. Desde pequenos aprendemos a buscar aprovação como alguém que implora por água no deserto. Um aceno de aprovação de um adulto, uma nota alta, um olhar satisfeito, e sentimos que existimos, que somos válidos. E então, sem perceber, começamos a construir nossa identidade com base nos outros. Ser valioso porque as pessoas te aplaudem. Ser digno porque elas te aceitam. Ser correto porque você não é irritante. É uma prisão que cheira a perfume caro. A sede por aprovação não se apresenta como uma necessidade desesperada, mas como uma forma elegante de pertencimento. Buscamos nos encaixar, parecer corretos, aparentar que estamos certos. Mas nessa busca, começamos a nos trair. Começamos a nos encolher para nos encaixar em moldes que nunca nos pertenceram.
Quantas vezes você guardou a sua verdade para si mesmo por medo de decepcionar os outros? Quantas vezes você disse sim quando queria gritar não? Quantas vezes você riu de algo que não achou engraçado, só para não ser visto como o esquisito? Quantas decisões você tomou com o coração pesado, só porque alguém esperava isso de você? Viver para agradar é morrer pouco a pouco. É como atravessar um palco vestido com um terno que você não escolheu, repetindo falas que você não escreveu, só porque a plateia, aquela massa sem rosto, pode aplaudir ou pode vaiar. E o medo da rejeição se torna mais forte do que o desejo de ser você mesmo. O problema é que aplausos nunca são suficientes. Porque quando você vive da aprovação dos outros, sua autoestima é como uma folha ao vento. Se te amam, você brilha. Se te criticam, você desmorona. Se te olham, você existe. Se te ignoram, você desaparece. E no fundo você sabe, ninguém consegue sustentar isso para sempre. A busca constante por aprovação nos torna escravos de máscaras. Mudamos de rosto dependendo do ambiente. Um para o trabalho, outro para a família, outro para as redes sociais. Nos tornamos especialistas em edição, em filtrar quem somos para mostrar apenas o que é esperado. Mas todo filtro é uma renúncia. Toda máscara carrega um peso. O que aconteceria se um dia você decidisse se mostrar sem enfeites? O que aconteceria se você ousasse ser você mesmo, mesmo que nem todos aprovassem? Talvez doesse no começo. Você perderia alguns aplausos, alguns seguidores, algumas amizades construídas sobre bases falsas, mas ganharia algo muito mais profundo, a paz de viver honestamente consigo mesmo. Ser você mesmo, autêntico, imperfeito, vulnerável, é um ato revolucionário em um mundo que recompensa as aparências. Há uma grande diferença entre conectar-se e agradar. Agradar é agir para manter a paz exterior. Conectar-se é viver a paz interior. Quando você se conecta consigo mesmo, descobre que não precisa convencer ninguém. Você só precisa se ouvir, ser verdadeiro consigo mesmo e se respeitar. E sim, claro que o reconhecimento externo pode ser doce. Todos nós gostamos de ser vistos, celebrados, acolhidos. Não se trata de negar, mas a diferença é não depender disso para viver. Você é digno mesmo que ninguém o aplauda. Você é valioso mesmo que ninguém diga isso. Você é suficiente mesmo que o mundo lhe vire as costas. Uma vida baseada na aprovação dos outros é como um fantoche pendurado por fios. E esses fios, muitas vezes, estão nas mãos de pessoas que desconhecem seus sonhos, suas feridas ou sua verdadeira história. Você vai deixar sua vida nas mãos de quem não a entende? A liberdade começa no dia em que você deixa de precisar de validação externa para se sentir completo. É o momento em que você escolhe se olhar no espelho e se reconhecer, não pelo que os outros veem, mas por quem você sabe que é. É quando você pode dizer a si mesmo: tenho orgulho de mim mesmo, mesmo que ninguém mais diga isso. Não se trata de ser arrogante. Trata-se de resgatar sua voz interior, aquela que foi silenciada por anos de complacência, medo e dever. Aquela que sussurra verdades incômodas, mas necessárias. Quando você age com essa voz, você pode perder alguns aplausos, mas também pode parar de dançar por causa disso. E então, o impossível acontece. As pessoas certas começam a se aproximar de você. Não por causa da máscara, mas por causa da verdade. E seus relacionamentos se tornam mais sinceros, mais humanos, mais reais. A sede por aprovação não se sacia com a indiferença. Ela se cura com a autenticidade. Porque quando você se mostra como é, com seus pontos fortes e fracos, seus erros e acertos, você descobre que não está sozinho, que existem outros que também sentiram essa pressão para se encaixar, esse cansaço de fingir, esse desejo de quebrar o molde. E nessa autenticidade compartilhada nasce a verdadeira conexão. Não viva para ser aprovado, viva para ser verdadeiro, mesmo que sua voz trema, mesmo que nem todos te entendam, mesmo que você ande sozinho por um tempo. É melhor ser rejeitado por quem você é do que aceito por quem você finge ser.
O que realmente importa nunca exigirá que você se traia para pertencer. Capítulo 4. O ruído que impede você de pensar. Há uma violência que não deixa marcas na pele, mas que desgasta lentamente a alma. O ruído constante. Não estamos falando apenas da agitação da cidade, ou do trânsito que ensurdece as ruas, ou mesmo dos gritos alheios que ecoam pelas paredes. Estamos falando do outro ruído, mais perigoso, mais sutil, aquele que vive dentro. Esse murmúrio que nunca para mesmo quando estamos em silêncio. Essa tagarelice interior que analisa, julga, antecipa, reclama, dramatiza. Essa voz que não nos permite habitar plenamente o momento porque está ocupada demais construindo futuros que talvez nunca cheguem ou revivendo passados que não existem mais. Essa voz que não apenas comenta, mas condiciona. Que não apenas narra, mas distorce. Vivemos em um mundo saturado de informações, imagens, estímulos e urgências artificiais. Mas, além disso, o mais perturbador é como esse ruído externo se infiltrou em nossas mentes. O ruído da comparação, do julgamento constante, da necessidade de realizar, da necessidade de provar a nós mesmos. Vivemos como se alguém estivesse sempre nos observando de fora, exigindo desempenho, perfeição, uma versão editada de nós mesmos. E não percebemos que isso está nos roubando o que há de mais valioso, a clareza interior. Quando tudo é ruído, não há espaço para a intuição. Quando tudo é urgente, não há espaço para a verdade. A sabedoria, aquela voz serena que às vezes mal sussurra, precisa do silêncio para emergir. Mas como ela pode falar quando um exército de pensamentos a interrompe a cada segundo? Às vezes, sua mente se torna como uma cidade com muitos semáforos vermelhos. Tudo está parado, mas as buzinas continuam tocando. Achamos que precisamos de respostas, mas na realidade precisamos de silêncio. Não um silêncio vazio, não a ausência de som, mas um silêncio fértil. Um silêncio que purifica o espaço interior. Um silêncio que é mais presença do que ausência. Porque só nesse estado é possível ver claramente o que nos esgota, o que nos desgasta, o que não nos pertence. O ruído interior é inteligente. Ele se disfarça de preocupação, produtividade e eficiência. Ele nos faz acreditar que estamos avançando quando, na realidade, estamos andando em círculos. Ele nos convence de que pensar mais significa resolver mais. Mas, na maioria das vezes, pensar mais é apenas procrastinar. Aprender a silenciar-se internamente é uma arte, e como toda arte, requer prática, humildade e profunda determinação. No início, o silêncio é desconfortável. Quando desligamos o ruído, coisas que tínhamos escondido vêm à tona. Medos, emoções, velhas feridas. O silêncio é um espelho, e nem sempre gostamos do que ele reflete. Mas é somente cruzando esse limiar que podemos alcançar a clareza autêntica. Não uma paz artificial, mas uma serenidade que não depende de fatores externos. Muitos temem ficar sozinhos com seus pensamentos, mas não percebem que eles não são seus pensamentos. Eles são o espaço onde os pensamentos ocorrem. Eles são o céu, não as nuvens. O observador, não a tempestade. E quando você consegue enxergar isso, algo dentro de você se liberta. Como se de repente você parasse de lutar contra a corrente e simplesmente flutuasse. Não se trata de parar de pensar, mas sim de escolher não se identificar com cada pensamento que surge. Observá-los como alguém que observa as folhas caírem de uma árvore. Algumas bonitas, outras podres, mas todas passageiras. Quem você seria se o barulho fosse desligado? Que decisões você tomaria se pudesse realmente se ouvir? Que sonhos despertariam se a tagarelice mental não os enterrasse sob desculpas e medo? Silenciar o barulho não é se isolar do mundo, é habitá-lo com uma frequência diferente, é aprender a estar presente mesmo no caos, é escolher conscientemente em quais pensamentos você quer viver, porque cada pensamento é uma casa e alguns estão em ruínas. O ruído, em sua essência, é o medo disfarçado, medo de não ter controle, medo de encarar o essencial.
Mas a vida não precisa ser controlada. Ela precisa ser habitada. E somente quando silenciamos o desnecessário é que ouvimos o necessário. Algumas pessoas acham que precisam de mais tempo, mas o que realmente precisam é de mais silêncio. Não horas, mas momentos completos. Não dias de descanso, mas minutos de presença. O barulho nos convence de que a vida está sempre em outro lugar. O silêncio nos lembra que a vida está acontecendo agora mesmo, enquanto você respira, enquanto lê isto, enquanto você se pergunta se tudo faz sentido. E sim, é verdade. Porque cada palavra dita em silêncio carrega consigo uma semente de verdade, e você está pronto para semeá-la. Você pode não conseguir controlar o barulho do mundo, mas pode aprender a não reproduzi-lo dentro de você. Você pode escolher diminuir o volume, abrir espaço e parar. A mente treinada no ruído busca estímulo constante, mas a alma clama por uma pausa. E nessa pausa, a transformação começa. Capítulo 5. As correntes invisíveis. Quem drena sua energia? Cada um de nós carrega um fardo, muitas vezes invisível, mas pesado. Não são apenas responsabilidades diárias ou obrigações externas. São as correntes invisíveis que nos prendem, que drenam nossa energia e que, sem que percebamos, moldam nossa existência. São aquelas pessoas, situações e pensamentos que, como parasitas, nos consomem sem dar nada em troca. É fácil apontar o óbvio: trabalho exaustivo, falta de descanso, sobrecarga constante. Mas o verdadeiro dreno de energia muitas vezes vem de lugares menos tangíveis, mais sutis, mais humanos. Daquelas interações que nos deixam esgotados sem entender completamente o porquê. Daqueles laços que nos chamam, mas exigem mais do que estamos dispostos a dar. A energia, em sua forma mais pura, é a própria essência da vida. É a vibração que nos impulsiona a nos mover, a criar, a amar, a ser. E quando se esgota sem ser renovada, torna-se um eco vazio, um cansaço que não conhece descanso. Você já sentiu que depois de estar com uma determinada pessoa, você se sente menor, mais vazio? Que sem saber como, uma conversa se transforma em uma batalha silenciosa, onde você acaba cedendo o terreno emocional? Isso não é coincidência, é a dinâmica sutil do consumo de energia. Uma relação desigual, onde um dá e o outro apenas recebe. Não são apenas as pessoas tóxicas facilmente reconhecíveis, aquelas que nos criticam, manipulam e nos drenam abertamente, mas também aquelas outras, as aparentemente inofensivas, as carentes, aquelas que sempre vêm em busca de conforto, apoio e atenção, sem considerar o seu espaço. O paradoxo é que, muitas vezes, aqueles que mais nos consomem são aqueles que mais amamos ou aqueles que acreditamos que precisam da nossa ajuda. Esse desgaste é um desaparecimento gradual, uma fuga silenciosa que nos desgasta silenciosamente, que nos distancia de nós mesmos sem que percebamos. E não é só externo. Ladrões de energia também vivem em nossas mentes. São pensamentos autocríticos, os deveria, os não sou o suficiente, as expectativas irreais que impomos a nós mesmos. É a autoexigência que se transforma em punição, a culpa que não desaparece, o perfeccionismo disfarçado de disciplina. Reconhecer esses ladrões é o primeiro passo para resgatar o que é nosso. Mas não basta identificá-los. Precisamos aprender a estabelecer limites, saber quando dizer não. Entender que nossa energia é um recurso sagrado, não um fundo inesgotável para satisfazer as demandas dos outros. Dizer não é egoísmo, é um ato de amor próprio, de respeito à nossa integridade. Cada sim forçado é um sim que roubamos do nosso bem-estar. Todo esforço excessivo é um fardo que não nos pertence e que a longo prazo nos arrasta para baixo. O problema é que vivemos em uma cultura que glorifica a disponibilidade total, que recompensa a capacidade de dar sem hesitação, que confunde valor com utilidade.
Espera-se que estejamos sempre presentes, sempre dispostos, sempre nos sacrificando. E assim, aos poucos, nos tornamos sombras de nós mesmos, exaustos, desorientados. Mas energia não é apenas física, é emocional, mental, espiritual. Quando nos deixamos consumir, não perdemos apenas a força, perdemos a conexão com a nossa essência. Esquecemos quem realmente somos e nos contentamos em sobreviver no molde que os outros criaram para nós. Reivindicar essa energia é um ato de rebelião contra a invisibilidade, contra a apatia, contra a exaustão silenciosa. É escolher viver com intenção, com presença, com limites claros. Cada vez que você se afasta daquilo que o esgota, você está dizendo sim a si mesmo. Cada vez que você cultiva espaços onde pode recarregar as energias, você está construindo um refúgio interior que ninguém pode invadir sem permissão. Não é um caminho fácil. O medo de perder relacionamentos, a culpa de não ser suficiente, a pressão social, tudo conspira para nos manter presos. Mas a questão é, a que custo? Vale a pena se queimar para iluminar a vida dos outros, se você mesmo permanece na escuridão? Qual o sentido de doar tanto se você se esquece de si mesmo no processo? A resposta está na medida, no equilíbrio, em aprender a discernir quem merece sua energia e quem não, em entender que a verdadeira generosidade não é dar até a exaustão, mas dar com abundância, com plenitude. O desafio está em estabelecer limites sem medo, sem culpa, com amor e respeito por si mesmo e pelos outros. Trata-se de reconhecer que cuidar de si não significa abrir mão dos outros, mas sim estar em uma posição melhor para estar com eles. É uma arte, um processo de aprendizado, uma prática constante. Mas a recompensa é imensa. Recuperar seu poder, sua força, sua presença, reconectar-se com sua essência, viver a partir de um lugar de autenticidade e energia renovada. Então hoje, olhe ao seu redor e para dentro de si mesmo. Pergunte a si mesmo, o que ou quem está drenando minha energia? Onde estabeleço limites? Onde preciso ser mais gentil comigo mesmo? Lembre-se, sua energia é seu bem mais precioso. Proteja-a, alimente-a e respeite-a. Só então você será capaz de brilhar com sua própria luz, sem depender do reflexo que os outros lhe enviam. Capítulo 6. A arte sutil do recuo. Como recuperar seu poder desligando o ruído. Na sociedade atual, a conexão constante tornou-se uma exigência apresentada como uma virtude. Estamos sempre ao alcance de todos, disponíveis para responder, ajudar, explicar, justificar. Mas o que acontece quando você decide se retrair? Quando você opta por não responder instantaneamente, não fomentar um diálogo que não agrega valor, não desperdiçar sua energia com o drama ou as expectativas constantes dos outros. Retiro não é fugir ou se esconder, não é falta de comprometimento ou indiferença. Em vez disso, é um ato consciente de preservação, um gesto de amor próprio que desafia a lógica do imediatismo e da saturação. É o espaço que você cria para si mesmo em meio ao caos, um profundo refúgio que lhe permite se reconectar com o seu centro. Poucos entendem que o verdadeiro poder não reside na quantidade de presença, mas na sua qualidade. Nem sempre é a disponibilidade que gera respeito ou admiração, mas a capacidade de estar presente quando é preciso, plenamente, sem exaustão, sem fragmentação. Esse poder vem do domínio sobre a própria energia, da sabedoria de saber quando estar presente e quando se retrair. Retrair-se é como apagar a luz em uma sala cheia de ruído visual. Não só reduz o caos, como também convida à reflexão e à reorganização. O silêncio que sua ausência cria tem uma força magnética. Sem dizer uma palavra, sem se justificar, você faz com que os outros parem, o notem e o valorizem. Esta estratégia não é manipulação nem jogo. É uma manifestação profunda de soberania emocional. É o reconhecimento de que sua energia não é um recurso inesgotável ou um bem público,
É o limite claro que você define para que os outros respeitem seu espaço de vida. Mas recuar também envolve enfrentar o desconforto. Muitas vezes, o silêncio interior desperta emoções há muito ignoradas: medo de abandono, insegurança, solidão. A ausência de ruído externo pode intensificar o diálogo interno, forçando você a confrontar o que vem adiando. Este confronto é uma oportunidade de crescimento, para aprender que estar sozinho não é vazio, mas sim cheio de possibilidades. Que a solidão escolhida é o terreno fértil para cultivar a autenticidade. Que no silêncio você pode ouvir a voz mais importante, a sua. Muitas vezes confundimos barulho com vida. Pensamos que estar ocupado, responder rapidamente e preencher o tempo com estímulos são sinônimos de estar vivo e valioso. Mas a verdadeira vitalidade nasce do equilíbrio, do espaço entre as palavras, do descanso entre as ações. O domínio do retraimento consciente é um processo de aprendizado revelado em pequenas decisões diárias. Deixar o celular em outro cômodo, não responder a uma mensagem urgente, não se envolver em uma discussão improdutiva, desativar notificações. São atos simples, mas poderosos, que reconstroem seu relacionamento com o tempo e a energia. Quando você aprende a dizer não sem culpa, a desaparecer sem drama, a reservar sua energia para o que realmente importa, você começa a mudar a dinâmica dos seus relacionamentos. O que antes parecia indiferença se transforma em respeito. O que antes era expectativa se transforma em admiração. Essa mudança nem sempre é bem-vinda. Quando alguém está acostumado à sua disponibilidade constante, seu afastamento pode parecer uma traição ou abandono. Mas é justamente esse desconforto que sinaliza que você rompeu um padrão tóxico de dependência emocional ou energética. O segredo é lembrar que ninguém tem o direito de consumir sua energia sem o seu consentimento. Que sua ausência não é um castigo, mas um convite para valorizar e respeitar seu espaço. Que o amor verdadeiro não exige presença constante ou sacrifícios intermináveis, mas autenticidade e reciprocidade. Então, da próxima vez que você sentir a pressão de estar sempre presente, de responder imediatamente, de justificar seus silêncios, pare, respire, pergunte a si mesmo: isso é necessário para o meu bem-estar? Estou dando por abundância ou por obrigação? Do que eu realmente preciso agora? Cultivar a arte do retiro é, em essência, um ato revolucionário em um mundo que celebra a hiperconectividade e a disponibilidade total. É um chamado para revalorizar o poder do silêncio, da pausa e da ausência consciente. Porque nesse espaço criado pela sua escolha, emerge o verdadeiro poder, a capacidade de escolher como, quando e com quem você compartilha sua energia. Essa é a soberania que transforma não apenas a sua vida, mas também a maneira como você se relaciona com o mundo. Não subestime o poder de um ato tão simples como não responder. Não tema o vazio que o seu silêncio cria. Nessa pausa, nessa ausência, você está reivindicando o que lhe pertence: seu espaço, seu tempo, seu poder. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 7. A fronteira invisível. Aprendendo a dizer não para proteger sua energia. No vasto território da nossa vida emocional e mental, existe uma fronteira sutil, invisível para muitos, mas essencial para preservar a nossa integridade. A capacidade de dizer não. Não é um simples ato verbal, mas um profundo ato de autorreconhecimento, de respeito pelo espaço que nos pertence e pela energia que nos sustenta. Dizer não é muito mais do que uma palavra. É um limite que define quem você é e até onde está disposto a ir.
É um ato de coragem em uma sociedade que recompensa o sim constante, a disponibilidade ilimitada e o comprometimento irrestrito. Em um mundo que exige que sempre respondamos, sempre ajudemos e estejamos presentes sem condições, dizer não é uma pequena revolução. Por que é tão difícil dizer não? Porque, na essência, o não desafia as expectativas dos outros, confronta as necessidades do outro e, muitas vezes, desperta sentimentos desconfortáveis. Culpa, medo da rejeição, ansiedade de perder o pertencimento. Fomos ensinados que ser bom significa estar sempre acessível, que amar significa sacrificar-se sem medida, que o valor pessoal é medido pela quantidade de favores que podemos oferecer. Mas esse ensinamento é uma armadilha que nos leva à erosão silenciosa, ao desgaste invisível e ao abandono de nós mesmos. Porque cada sim imposto é um sim que rouba nosso espaço interior, um ato de abandono disfarçado de generosidade. Não, por outro lado, é a afirmação mais autêntica de amor próprio. É o gesto que nos devolve a autoridade sobre nossa energia e nosso tempo. Ao dizer não, não apenas protegemos nosso bem-estar, também ensinamos aos outros como queremos ser tratados. Esse ato cria um limite que não apenas define, mas também convida ao respeito. Ele envia uma mensagem clara: eu sou importante, minha energia é importante, meu tempo é valioso. E embora esse limite possa provocar resistência externa, é o único que garante a preservação da nossa essência. A dificuldade em estabelecer limites muitas vezes decorre de um profundo medo da solidão, da desaprovação e da rejeição. Mas a verdadeira solidão não surge da ausência dos outros, mas da ausência de si mesmo. Quando cedemos constantemente, quando aceitamos sem questionar, nos perdemos na multidão, deixamos de nos reconhecer e, consequentemente, ficamos expostos à insatisfação e ao ressentimento. Dizer não também é um ato de honestidade emocional. Permite-nos viver com coerência e integridade. Liberta-nos do peso da mentira silenciosa que construímos quando aceitamos o que não queremos, quando damos mais do que podemos ou desejamos. Além disso, dizer não significa fechar portas para sempre ou nos tornarmos inacessíveis ou frios. Em vez disso, é um ato de equilíbrio que nos permite escolher quando e como estar presentes, e quando nos reservar para o autocuidado e a renovação. Aprender a dizer não é um caminho que exige prática e paciência. Não é fácil quebrar padrões arraigados ou desafiar as expectativas sociais. Mas cada vez que dizemos não de forma consciente, respeitosa e sem culpa, fortalecemos nossa capacidade de estar no mundo a partir de um lugar autêntico e gratificante. Também é importante reconhecer que um não pode ser gentil e compassivo. Não é necessário ser duro ou agressivo para se proteger. Pelo contrário, um não gentil e claro pode fortalecer relacionamentos e abrir espaços para a compreensão mútua. Para aqueles acostumados à disponibilidade constante, não pode soar estranho ou até ameaçador. Mas esse desconforto é um sinal de que estamos caminhando para um relacionamento mais saudável conosco mesmos e com os outros. Em última análise, proteger nossa energia através do não é um ato de amor que beneficia tanto quem o diz quanto quem o recebe. Porque quando cuidamos de nós mesmos, quando respeitamos nossos limites, podemos oferecer nossa presença com mais qualidade, com mais autenticidade e sem desgaste. Então, hoje, diante de qualquer demanda, ouça sua voz interior. Pergunte a si mesmo: esse sim vem da minha abundância ou da minha obrigação? Estou disposto a doar essa energia ou preciso reservá-la para mim? Que parte de mim estou disposto a preservar ao dizer não? Lembre-se de que todo não bendito é um sim para o seu bem-estar, para a sua essência, para a sua vida. Proteger sua energia não é um ato de egoísmo, mas a base para uma vida plena. Porque somente a partir de um espaço protegido, onde a energia flui em equilíbrio, podemos realmente nos encontrar, crescer e contribuir com a nossa autenticidade. Capítulo 8. A armadilha da aprovação.
libertando-se do desejo constante de ser aceito. Em nossa busca por pertencimento, por sermos vistos e valorizados, frequentemente abrimos mão da mais valiosa de nossas energias, a necessidade de aprovação. Esse desejo profundo, natural e humano pode se tornar uma armadilha invisível que drena nossa vitalidade, fragmenta nossa autenticidade e perpetua um ciclo de exaustão emocional. Desde cedo aprendemos a olhar para fora para validar quem somos. Eu me saí bem? Eles gostam de mim? Eles me aceitam? Essas perguntas moldam nossos comportamentos, gestos e palavras, ajustando nossa essência às expectativas dos outros. Sem perceber, começamos a construir uma versão de nós mesmos que busca agradar, evitar conflitos e obter aceitação, sacrificando a liberdade de simplesmente ser quem somos. Esse padrão tem um custo profundo. A energia que despendemos na busca constante por aprovação é roubada do espaço que poderíamos usar para nutrir nosso próprio ser. Cada gesto, cada sim imposto, cada silêncio constrangedor para evitar desagradar representa uma pequena rendição da nossa integridade. Além do desgaste emocional, essa dinâmica também afeta a qualidade dos nossos relacionamentos. Quando as conexões se baseiam na necessidade de aceitação, elas se tornam frágeis e condicionais. A presença autêntica é obscurecida pela máscara da gentileza, e a vulnerabilidade sincera é substituída pelo ato de gentileza. Liberdade e autenticidade começam quando paramos de buscar em nosso interior aquilo que só pode nascer, a autoaceitação. Este é um caminho difícil porque envolve enfrentar o medo da rejeição, da solidão e da incerteza. Mas é também o único caminho para uma energia genuína e sustentável. Quando aprendemos a validar nossa experiência interna, a honrar nossos sentimentos e limites, sem depender de julgamentos externos, nossa energia se estabiliza. Não vivemos mais com base nas reflexões que os outros nos enviam, mas a partir de um lugar de coerência e força interior. Libertar-se do desejo constante de aprovação não significa ficar entorpecido ou indiferente. Significa escolher conscientemente quais vozes atender e quais ignorar. Significa discernir quando uma crítica ou comentário pode ser uma oportunidade de crescimento, e quando é apenas um ruído que distrai nossa atenção e drena nossa energia. Esse processo também nos convida a reconhecer as projeções que os outros fazem sobre nós. Muitas vezes, aqueles que buscam aprovação estão respondendo às expectativas dos outros, ao condicionamento familiar ou às influências culturais. Ao ignorar isso, caímos na armadilha de alimentar essas projeções, reforçando padrões que nos distanciam da nossa essência. Estabelecer limites claros nessa dinâmica é essencial. Não podemos controlar como os outros nos percebem, mas podemos decidir o que permitimos e o que rejeitamos. Essa decisão consciente nos devolve o controle sobre nossa energia e nos livra do desgaste gerado pela complacência constante. Quando nos libertamos da necessidade de aprovação, nos tornamos faróis de autenticidade. Nossa presença não é uma busca por reflexão, mas uma afirmação do ser. A energia que emanamos se torna atraente porque está enraizada na verdade, não na adaptação. Também é importante entender que essa libertação é um processo, não um evento. Haverá momentos de dúvida, contratempos e medo. Mas cada pequeno passo em direção à autoaceitação fortalece nossa capacidade de proteger nossa energia e construir relacionamentos baseados na verdade e no respeito mútuo. Por fim, o convite é claro. Observe quantas vezes por dia você busca aprovação ou evita conflitos por medo de perder a aceitação. Pergunte a si mesmo que parte de si mesmo você está sacrificando nesses momentos. E sinta-se à vontade para dizer a si mesmo que você merece ser amado e respeitado exatamente como você é, sem a necessidade de filtros ou máscaras. Porque quando você se liberta do desejo constante de aprovação, você recupera uma energia que lhe pertence, uma força vital que só pode brotar do amor próprio e da verdade interior.
Capítulo 9. A arte da pausa. Como o silêncio preserva sua energia e revela seu poder. Em um mundo que nunca para de falar, agir e exigir atenção, pausar surge como um ato subversivo e radical. Parar, respirar e permanecer em silêncio não é simplesmente a ausência de som ou movimento. É uma estratégia profunda para preservar energia, reconectar-se consigo mesmo e reconfigurar os relacionamentos ao nosso redor. A pausa é um espaço entre o estímulo e a reação, um respiro entre o ruído externo e a tempestade interna. Nesse espaço reside o poder da escolha consciente, a capacidade de evitar ser arrastado pela inércia dos impulsos ou pela urgência de responder. Quando aprendemos a fazer pausas, interrompemos o dreno constante de nossa energia. Porque cada reação automática, cada resposta impulsiva, é um pequeno dreno de força vital. Um dreno invisível, mas real, que nos deixa exaustos. A pausa, por outro lado, torna-se um refúgio onde nossa energia é coletada, centralizada e fortalecida. Esse ato de pausar também nos protege de dinâmicas manipuladoras e da cedência inconsciente a padrões que não nos servem. Na pausa, o impulso de ser provocado perde força, a necessidade de agradar ou defender diminui, e a capacidade de responder com autenticidade, em vez de reatividade, emerge. A pausa também é uma linguagem silenciosa que se comunica sem palavras. Quando nos retiramos momentaneamente do diálogo, quando deixamos uma mensagem sem resposta imediata ou simplesmente optamos pelo silêncio em meio ao barulho, criamos um espaço que nos convida à reflexão, gera desconforto e, paradoxalmente, impõe respeito. Este silêncio não é uma estratégia de manipulação ou um jogo de poder, mas um ato de presença. É uma forma de dizer: estou aqui, mas de um lugar onde cuido da minha energia, onde não me prendo à urgência do mundo. Aprender a fazer pausas exige um profundo reconhecimento do nosso valor e vulnerabilidade. Porque nem sempre é fácil resistir à pressão social, às expectativas ou ao medo do julgamento. A cultura de agir, responder rapidamente e estar sempre disponível nos leva a ignorar essa necessidade essencial. No entanto, na pausa, a verdadeira natureza do poder pessoal é revelada. Um poder que não grita nem domina, mas irradia calma e firmeza. Um poder que não depende de aprovação externa ou validação constante, mas que brota do âmago do nosso ser. Além disso, a pausa nos oferece um espelho para olharmos para a nossa própria sombra. Os medos, as inseguranças e as feridas que frequentemente desencadeiam nossas reações automáticas. Ao parar, podemos observar esses aspectos sem julgamento, compreender suas origens e escolher conscientemente não deixá-los governar nossas ações. Esse processo de introspecção que surge durante a pausa é transformador. Ele nos convida a cultivar a paciência, a empatia por nós mesmos e a capacidade de suportar a incerteza sem cair no caos emocional. Em termos práticos, uma pausa pode ser um momento de descanso antes de responder a uma mensagem, um momento de silêncio durante uma conversa tensa ou a decisão de não intervir em uma discussão onde o desgaste emocional é certo. Não é uma renúncia ou uma evasão, mas um ato de sabedoria que protege nossa integridade. Quando praticamos a pausa, começamos a notar mudanças em nossos relacionamentos. As pessoas sentem esse espaço e frequentemente reagem com mais respeito e consideração. A dinâmica se equilibra porque paramos de alimentar o ciclo de demanda e reação. É verdade que a pausa pode gerar desconforto, até mesmo rejeição, em quem está acostumado à nossa disponibilidade constante. Mas esse desconforto é um sinal de que estamos desafiando padrões que não nos servem mais e que estamos recuperando nosso espaço. Por fim, a pausa nos conecta com a dimensão espiritual da existência. Ela nos lembra que não somos máquinas produzindo respostas ou emoções, mas seres inteiros que precisam de descanso, reflexão e renovação. Esse silêncio interior abre caminhos para uma sabedoria profunda, para uma escuta atenta
e para a manifestação de um poder que não se impõe, mas convida e transforma. Então, hoje, antes de se deixar levar pela urgência, pelo barulho ou pela pressão, pare, respire, ouça o silêncio que habita dentro de você. Nessa pausa, você reside inteiro e forte. E a partir daí, escolha como quer se mover no mundo. Porque na arte da pausa, nesse espaço entre o estímulo e a resposta, está a chave para proteger sua energia, afirmar seu poder e viver com maior realização e autenticidade. Capítulo 10. Sombras do Burnout. Reconhecendo e curando a exaustão invisível. O esgotamento emocional, aquele inimigo silencioso que se infiltra em nosso ser sem permissão, é um dos ladrões mais sutis e devastadores da nossa energia vital. Nem sempre se manifesta com sinais visíveis, mas seu efeito é sentido na alma como um vazio, uma fadiga que até mesmo o descanso mais longo parece aliviar. Essa exaustão invisível é o produto da entrega contínua, de limites confusos e de uma desconexão gradual da nossa própria essência. Muitos enfrentam esse esgotamento sem perceber. Continuam doando, respondendo, cuidando e apoiando, sem perceber que estão se esvaziando. A energia que oferecem não se renova, mas sim se dilui pelas constantes demandas do ambiente. E assim, aos poucos, ela se torna uma sombra que pesa sobre seus dias, obscurecendo sua vitalidade e alegria. Reconhecer essa sombra é o primeiro ato de coragem, porque significa admitir que nem sempre podemos estar disponíveis, que nem sempre somos infinitos e que cuidar de nós mesmos não é um ato egoísta, mas necessário para sustentar a vida em plenitude. O burnout invisível é alimentado por várias fontes. A pressão social para sermos sempre fortes, a crença de que nosso valor depende de quanto damos, o medo da rejeição se dissermos não e a falta de ferramentas para estabelecer limites saudáveis. Essas crenças, muitas vezes inconscientes, criam um terreno fértil para o burnout prosperar. O corpo e a mente começam a enviar sinais, embora frequentemente os ignoremos. Fadiga que não passa com o sono, pensamentos dispersos, irritabilidade crescente, desconexão emocional e física, sentimentos de inutilidade ou desesperança. Tudo isso são ecos de uma energia que está sendo consumida implacavelmente. Mas o burnout invisível não afeta apenas o indivíduo. Ele tem um impacto profundo nos relacionamentos, no trabalho e na capacidade de viver com autenticidade. Quando estamos esgotados, a criatividade fica bloqueada. A comunicação se torna rígida e a presença se torna superficial. Para curar essa sombra, é essencial retornar ao nosso centro, à raiz da nossa energia. Isso requer aprender a ouvir o que nosso corpo e alma nos dizem, respeitar nossos limites internos e dizer não quando necessário. É um processo de reeducação emocional, de desaprender a autoexigência constante e reconhecer a necessidade de descanso e renovação. Parte dessa cura envolve a reconexão com o ritmo natural, com a respiração profunda e com o silêncio interior. Essas práticas simples, porém poderosas, nos trazem de volta à realidade quando a tempestade da exaustão ameaça nos levar embora. Também é crucial distinguir entre o que realmente nos nutre e o que nos consome, disfarçado de dever ou responsabilidade. Aprender a escolher conscientemente onde investimos nossa energia é um ato de amor próprio e sabedoria. O apoio externo pode ser um aliado valioso nessa jornada. Conversar com pessoas que respeitam nossos limites, buscar ajuda profissional ou integrativa e criar espaços de descanso e lazer contribuem para reconstruir nossa vitalidade. É importante entender que a cura do burnout invisível não é um processo linear ou rápido. Haverá momentos de progresso e retrocesso, de luz e sombra, de paciência e frustração. Mas cada pequeno gesto de autocuidado e respeito é uma vitória que contribui para a recuperação. Por fim, curar esse esgotamento também envolve transformar nossa relação com a cultura que glorifica a exaustão e a superprodução. Envolve questionar a narrativa que nos diz
que precisamos estar sempre disponíveis, ativos e produtivos para sermos valiosos. Essa transformação cultural começa no nível individual, em cada ato consciente de cuidar de nossa energia, honrar nosso tempo e preservar nossa integridade. Porque somente a partir de um lugar de equilíbrio e vitalidade podemos oferecer o melhor de nós mesmos, não como uma entrega constante que nos destrói, mas como uma expressão genuína e renovada. Nesse reconhecimento e cuidado com o desgaste invisível reside um profundo convite. Viver da plenitude, da consciência e do amor próprio, protegendo a fonte primordial da nossa existência, a energia que nos sustenta e nos impulsiona a existir. Capítulo 11. O poder dos limites. Aprendendo a dizer não para dizer sim à vida. Dizer não é um dos atos mais poderosos, porém mais difíceis, que podemos realizar em nossas vidas. Em uma cultura que celebra o sim constante, a disponibilidade perpétua e o comprometimento irrestrito, não parece uma palavra estranha, quase tabu, associada à rejeição, à culpa ou à perda. No entanto, dizer não é um ato essencial de amor próprio e respeito pela nossa energia vital. Marca onde termina o que podemos oferecer e começa o espaço sagrado que pertence somente a nós. Aprender a dizer não significa fechar portas para o mundo, mas sim abrir uma janela para a nossa autenticidade e bem-estar. O não é um farol que nos guia em direção a uma vida mais plena, pois nos permite escolher intencionalmente onde investir nossa força, nosso tempo e nossos corações. Quando dizemos não ao que não ressoa com a nossa verdade, dizemos sim ao que realmente importa. No entanto, essa prática é difícil porque envolve enfrentar medos profundos, medo de abandono, medo de não ser amado, medo da solidão ou medo da desaprovação. Esses medos nos condicionam a agradar, a responder, a estar sempre disponíveis, a sacrificar nosso descanso pela aprovação dos outros. Mas esse sacrifício constante tem um preço alto. Nos desconectamos do nosso centro, fragmentamos e entregamos nossa energia sem reservas até a exaustão. Isso não nos ajuda a estancar esse dreno, a recuperar nosso espaço e a redescobrir nossa essência. Dizer não também é um ato de comunicação clara e honesta. Significa expressar com respeito e firmeza o que sentimos e precisamos, sem medo da reação da outra pessoa. Não se trata de nos fecharmos atrás de um muro de indiferença, mas sim de criar um limite que proteja nossa integridade. Quando aprendemos a estabelecer limites saudáveis, os relacionamentos mudam. Aqueles que realmente nos valorizam e nos respeitam encontram maneiras novas e mais autênticas de se conectar. Aqueles que apenas buscavam se aproveitar da nossa disponibilidade começam a se distanciar. E isso, embora às vezes doa, é um processo necessário para o nosso crescimento. Limites não são um castigo para os outros, mas um presente para nós mesmos. Eles nos permitem conservar a energia necessária para viver plenamente, criar e amar a partir da abundância, não da escassez. Esse poder de dizer não está profundamente ligado à consciência da nossa finitude, à compreensão de que nosso tempo e energia são recursos limitados e preciosos. Cada não é um sim à vida que queremos construir, à paz que precisamos e ao respeito que merecemos. A dificuldade está em desprogramar velhos padrões que nos ensinaram que o valor pessoal depende do número de vezes que dizemos sim. É um processo de aprendizagem que exige paciência, autocompaixão e prática constante. Podemos começar observando onde achamos mais difícil dizer não, quais medos emergem e quais crenças nos condicionam. Pergunte a nós mesmos o que aconteceria se realmente ousássemos estabelecer esse limite e que parte de nossas vidas se abriria como resultado disso. Também é importante reconhecer que dizer não nos torna menos valiosos ou menos amáveis. Pelo contrário, nos permite ser mais autênticos e presentes, porque não nos distraímos ou nos esgotamos com compromissos que não são nossos. Não é um ato de soberania interior, um passo em direção à liberdade e integridade pessoal.
É a escolha consciente de cuidar do nosso campo energético, preservar nossa vibração e honrar nosso ser. Quando aprendemos a dizer não sem culpa ou medo, descobrimos que somos capazes de viver de uma forma mais alinhada, coerente e amorosa conosco mesmos. Esse aprendizado é um caminho que transforma não apenas nossos relacionamentos com os outros, mas também nossa própria história. Ele nos liberta da necessidade de buscar aprovação externa e nos conecta com a sabedoria interior que sabe quando abrir portas e quando fechá-las. Na prática, dizer não pode começar com pequenas ações cotidianas. Não responder imediatamente a uma mensagem, não aceitar compromissos que não queremos, não ceder a exigências que drenam nossa energia. Essas pequenas coisas são sementes que germinam em uma vida mais plena e equilibrada. À medida que adquirimos confiança no nosso não, sentimos menos necessidade de nos justificar ou explicar nossas decisões. O respeito próprio se reflete na clareza da nossa linguagem e na firmeza dos nossos limites. E embora possa não provocar desconforto ou rejeição em alguns, é um ato de amor radical pela nossa existência. Porque quando cuidamos da nossa energia e do nosso tempo, podemos estar verdadeiramente disponíveis para o que realmente importa, para as pessoas e os projetos que nutrem as nossas almas. Em última análise, o não é um profundo sim à vida, porque é um sim à realização, à autenticidade e à liberdade interior. Ele nos convida a viver a partir de um lugar de poder ser, não de ter que ser, e a construir uma vida onde nossa energia não seja uma moeda, mas o fundamento sagrado do nosso ser. Capítulo 12. A armadilha do resgate. Quando ajudar se torna autoabandonamento. Ajudar é uma das expressões mais nobres do ser humano. Faz parte da nossa natureza estender a mão, aliviar o sofrimento e estar presente para os outros na adversidade. No entanto, quando o ato de ajudar se torna uma obrigação constante e ilimitada, pode se tornar uma armadilha que nos rouba a energia e a autenticidade. A armadilha do resgate surge quando confundimos ajudar os outros com a responsabilidade absoluta pelo bem-estar deles. Nos entregamos ao ponto do sacrifício, sem considerar as consequências para nossa saúde emocional e espiritual. Em vez de ser um ato de amor livre, ajudar os outros se torna uma corrente invisível que nos aprisiona. Esse padrão está profundamente enraizado em crenças e emoções que muitas vezes não reconhecemos plenamente. Pode advir do medo da solidão, do desejo de sermos valorizados ou da crença de que nosso valor está atrelado ao quanto fazemos pelos outros. Assim, nos tornamos aqueles que sempre deveriam estar lá. Os consertadores, aqueles que absorvem o caos dos outros para manter a calma. Mas essa entrega constante tem um custo silencioso, a erosão progressiva da nossa energia vital. Ao assumirmos o fardo emocional e os problemas dos outros, deixamos pouco espaço para as nossas próprias necessidades e para o cuidado com o nosso âmago. O resgate torna-se uma forma sutil de autoabandono. Além disso, quando ajudamos a partir desse ponto, a dinâmica relacional pode se tornar desigual. Aqueles que recebem ajuda podem se tornar dependentes e nos tornamos uma função em vez de uma presença autêntica. A reciprocidade se perde e um desequilíbrio se instala, o que, com o tempo, pode causar ressentimento, esgotamento e desconexão. É essencial reconhecer quando ajudar é um ato livre e consciente e quando se tornou um hábito imposto por medo ou obrigação interna. A ajuda autêntica é uma dádiva que nasce da abundância, não uma dívida paga com a dedicação constante da nossa energia. Nesse sentido, aprender a discernir é um ato de profunda sabedoria. Não se trata de parar de ajudar ou ser insensível, mas de estabelecer limites claros que protejam nosso bem-estar. Quando ajudamos com respeito a nós mesmos, mantemos nossa força e podemos oferecer presença verdadeira sem nos perdermos no fardo emocional dos outros. Esse discernimento também envolve aceitar que não podemos salvar ninguém.
Cada pessoa é responsável por seu próprio caminho e crescimento, e tentar controlar ou consertar suas vidas é uma ilusão que nos desgasta e cria falsas expectativas. A verdadeira ajuda às vezes reside em permitir que os outros enfrentem suas próprias dificuldades, vivenciem seus próprios processos sem intervenção constante. Significa confiar na capacidade de cada um de aprender, curar-se e evoluir por conta própria. Quando aprendemos a estabelecer limites saudáveis ao ajudar, descobrimos que nossa energia se renova e a qualidade da nossa presença melhora. Podemos acompanhar a partir de um lugar de equilíbrio, sem sacrifício ou ressentimento. Também é importante reconhecer que o abandono de si mesmo por meio do resgate tem um efeito profundo em nosso relacionamento conosco mesmos. Quando esquecemos nossas necessidades, nossa identidade se fragmenta e perdemos o contato com nossa verdade interior. Esse fenômeno é uma forma de confusão de identidade, onde o eu autêntico se dilui por trás do papel que assumimos na vida dos outros. Nos tornamos a pessoa que está sempre lá, mas não necessariamente quem realmente somos. A cura dessa armadilha começa com autoconsciência e compaixão. É um processo de reconexão com nossas necessidades, desejos e limites, e de aprender a dizer não sem culpa ou medo. Reconhecer que merecemos cuidado e respeito é essencial para nos libertarmos do fardo do resgate. Ao fazer isso, abrimos espaço para uma vida mais equilibrada e autêntica. O convite é para refletirmos profundamente sobre nossas motivações para ajudar, para nos perguntarmos quando o ato é realmente um presente e quando é uma forma de evitar nosso próprio vazio ou medo. Esse processo pode ser doloroso porque envolve abrir mão de papéis, expectativas e padrões aprendidos na infância ou na cultura. No entanto, é um passo necessário para viver com integridade e realização. Também é útil observar como reagimos quando alguém nos impõe limites. Respeitamos ou nos sentimos abandonados. Essa reação pode revelar feridas que precisamos curar. Em última análise, libertar-nos da armadilha do resgate significa recuperar nossa soberania emocional e energética. Isso nos permite viver a partir de um lugar de autenticidade, oferecendo ajuda com liberdade e alegria, não por obrigação ou sacrifício. Este caminho é um profundo ato de amor para conosco e para com os outros, porque somente a partir de um lugar de realização podemos verdadeiramente acompanhar e apoiar aqueles que nos rodeiam. Capítulo 13. O silêncio como refúgio. Aprendendo a habitar o vazio interior. No ruído constante do mundo, onde vozes externas e internas competem por atenção, o silêncio se torna um espaço sagrado, quase proibido. Mas é nesse silêncio que reside um refúgio profundo, um lugar onde podemos nos encontrar sem máscaras, sem ruído, sem exigências. Aprender a habitar o silêncio é um convite para interromper o turbilhão de pensamentos, emoções e estímulos que drenam nossa energia. É um ato de coragem, porque o silêncio não é apenas a ausência de som, mas um confronto com a nossa própria essência. Quando permanecemos em silêncio, sem fugir ou preencher o vazio, começamos a descobrir quem realmente somos, por trás das vozes que nos dizem como devemos ser, o que devemos fazer, como devemos nos sentir. Esse encontro com o vazio interior pode ser desconfortável, porque nos confronta com medos, feridas e sombras que escondemos sob camadas de ruído e atividade. No entanto, também é o caminho para a cura e a integração. O silêncio é a linguagem da alma, um espaço onde podemos ouvir claramente a sabedoria que habita em nós. Nele, as distrações se dissolvem e as verdades que nos apressam e obscurecem o ruído emergem. É neste refúgio silencioso que podemos cultivar a presença consciente, a capacidade de estar conosco mesmos, sem julgamento, sem pressa, sem resistência. A presença é o antídoto para a dispersão energética e emocional que caracteriza nossos tempos. Quando aprendemos a sentar em silêncio, sem a necessidade urgente de agir ou pensar, recuperamos o controle sobre nossa energia.
Paramos de entregá-la a estímulos externos ou reações automáticas e começamos a administrá-la com intenção. Este silêncio não é isolamento ou desconexão, mas um espaço para um encontro profundo. A partir daí, podemos observar nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, compreender nossos padrões e escolher conscientemente nossa resposta. Em nossa cultura, o silêncio é frequentemente interpretado como ausência, fraqueza ou vazio. Mas, na verdade, é uma fonte de poder. O silêncio é o território onde a autenticidade nasce, onde a criatividade desperta e onde a sabedoria floresce. Viver em silêncio também é aprender a abrir mão do controle, a parar de buscar constantemente respostas externas ou validação em ações frenéticas. É confiar que não fazer também é fazer, um ato de cuidado e renovação. O silêncio nos conecta com o nosso tempo interior, aquele ritmo lento e natural que perdemos na correria e nas exigências da vida. Ao nos sincronizarmos com esse tempo, nossa energia se estabiliza e nossa vibração se eleva. No entanto, para muitos, o silêncio é um território desconhecido e temido. A mente resiste, as emoções se agitam e o corpo anseia por movimento. Este é o momento crucial em que a disciplina do indivíduo é posta à prova. Não se trata de evitar o barulho, mas de aprender a retornar ao silêncio repetidamente, com paciência e compaixão. É um caminho de treinamento que fortalece nossa capacidade de manter a quietude sem nos perdermos. Nesse processo, podemos descobrir que o silêncio é um professor que nos revela o que realmente importa, o que está alinhado com a nossa essência e o que é apenas ruído que consome nossa energia. O silêncio também nos convida a observar nossos relacionamentos com mais clareza. Ele nos permite identificar quando estamos em conexões que nos nutrem e quando estamos em vínculos que nos esgotam. Quando quebramos o hábito de reagir impulsivamente e, em vez disso, respondemos a partir de um lugar de silêncio interior, transformamos a qualidade das nossas interações. Tornamo-nos menos disponíveis para conflitos sem sentido e mais presentes para diálogos profundos. Além disso, o silêncio nos protege da superestimulação emocional e mental, daquele bombardeio constante que gera fadiga e fragmentação interna. Ele nos permite reconstruir nossa energia e retornar ao mundo com mais força e clareza. Portanto, cultivar o silêncio é uma forma radical de autocuidado e autoconhecimento. Não é uma renúncia ao mundo, mas um profundo compromisso com a nossa integridade e bem-estar. Este refúgio interior também é um espaço criativo, onde podemos sonhar, imaginar e criar sem as limitações impostas pelo ruído externo ou pelas vozes internas que nos julgam. No silêncio, nossa voz autêntica encontra espaço para emergir, para se expressar sem filtros ou máscaras. Aprendemos a distinguir entre o que é verdadeiramente nosso e o que é um eco imposto. Além disso, o silêncio nos conecta com algo maior que nós mesmos, aquela dimensão espiritual que muitas tradições apontam como fonte de paz, sabedoria e força. Ao nos permitirmos habitar o silêncio, nos alinhamos com a vida a partir de um lugar mais profundo e verdadeiro. Nos abrimos para a transformação e a expansão do nosso ser. Este caminho não é isento de desafios. O medo de encarar o vazio interior pode nos levar a buscar distrações ou evitar o silêncio a todo custo. Entretanto, cada vez que escolhemos o silêncio em vez da reação impulsiva, cada vez que mantemos a quietude diante do barulho, estamos praticando a liberdade interior. Assim, o silêncio se torna um ato de soberania, uma afirmação de que nossa energia não está disponível para qualquer um ou para qualquer coisa. É um lembrete constante de que nosso bem-estar é uma prioridade. E nessa escolha consciente recuperamos o poder de decidir a que damos nossa atenção, nossa emoção e nossa presença. Em última análise, o silêncio é o espaço onde podemos nos reconciliar conosco mesmos, onde podemos redescobrir nossa verdade e onde podemos recuperar a energia que nos foi roubada.
Habitar o silêncio é habitar a vida com maior plenitude, com maior profundidade e com uma conexão mais autêntica com o mundo e com o nosso próprio ser. Capítulo 14. Escolha consciente. Como proteger sua energia em um mundo que a consome. Vivemos em uma época em que a energia está se tornando o recurso mais valioso e escasso. Não estamos falando apenas de energia física, mas também da energia emocional, mental e espiritual que alimenta nossa vitalidade e nossa capacidade de viver autenticamente. Em um mundo saturado de estímulos, demandas e relacionamentos que nos exigem constantemente, proteger essa energia se torna uma escolha fundamental, uma disciplina sagrada. Todos os dias enfrentamos decisões aparentemente pequenas que moldam o fluxo da nossa energia. Decidir em que prestamos atenção, como respondemos a provocações, quais conversas aceitamos e quais evitamos tornam-se atos de autorrespeito ou drenagens silenciosas da nossa força vital. Essa escolha consciente de cuidar da nossa energia não é um ato de egoísmo superficial, mas uma profunda manifestação de amor próprio e sobrevivência emocional. É a compreensão de que nossa capacidade de ser autênticos, criativos e compassivos depende da manutenção de um campo energético saudável e equilibrado. A realidade é que muitas vezes desperdiçamos nossa energia sem perceber, como se fosse um recurso inesgotável. Respondemos instantaneamente a mensagens que não nos nutrem, nos envolvemos em discussões que nos esgotam, aceitamos papéis que nos diminuem e adiamos nosso bem-estar para satisfazer expectativas externas. Esse hábito de entrega automática está enraizado em crenças e padrões aprendidos. A necessidade de ser aceito, o medo da solidão, o desejo de evitar conflitos. Mas essa entrega excessiva nos deixa vulneráveis, exaustos e desconectados da nossa essência. Proteger a energia é, portanto, um ato de discernimento. Saber quando dizer não sem culpa, quando recuar sem medo, quando estabelecer limites claros para preservar o nosso centro. Não se trata de construir muros rígidos, mas de criar um espaço seguro onde possamos ser nós mesmos sem perder a nossa força. Essa proteção consciente também envolve reconhecer as fontes de drenagem de energia, aquelas pessoas, situações ou hábitos que drenam nossa vitalidade sem reciprocidade ou respeito. Na prática, isso pode significar limitar o contato com relacionamentos tóxicos ou exigentes, evitar a exposição excessiva à mídia que induz ansiedade e cultivar hábitos que recarregam nossa energia, como descanso, conexão com a natureza ou silêncio interior. Outra dimensão importante é gerenciar nossas próprias emoções e pensamentos, que podem ser fontes internas de exaustão se não os abordarmos com cuidado e consciência. Emoções intensas ou não processadas, pensamentos repetitivos e negativos e julgamentos internos consomem energia de forma silenciosa, que pode passar despercebida, mas impacta profundamente nosso bem-estar. Portanto, a escolha consciente também inclui cultivar a autoobservação e praticar a presença, para identificar quando nossa energia está acabando e tomar medidas para reequilibrá-la. Um elemento-chave nesse processo é a disciplina emocional, a capacidade de não reagir impulsivamente a estímulos que causam desgaste, mas sim de responder com calma e soberania. Essa disciplina não significa reprimir ou negar o que sentimos, mas sim escolher como expressá-lo e a quem dedicamos nossa atenção e energia. Portanto, proteger a energia também é uma forma de libertação. Libertar-nos de padrões automáticos que nos mantêm em ciclos de exaustão, libertar-nos da necessidade constante de agradar, controlar ou reagir. Trata-se de escolher intencionalmente como investimos nossa energia para que ela sirva a nós, e não a outros que só querem usá-la para seus próprios propósitos. Neste contexto, a palavra não torna-se um ato revolucionário, uma ferramenta poderosa para preservar nossa integridade e evitar a erosão de nossa força vital. Dizer não pode ser desconfortável e até gerar rejeição,
mas é um ato necessário para estabelecer limites que respeitem nossa humanidade e nossos recursos internos. Essa escolha consciente também nos conecta com o respeito ao nosso tempo, esse recurso finito que não pode ser recuperado e que deve ser administrado com a mesma sabedoria que nossa energia. Ao proteger nosso tempo e energia, estamos lançando as bases para uma vida mais equilibrada, autêntica e significativa. Sem essa proteção, é fácil cair na armadilha da sobrecarga, do esgotamento e da desconexão. Um caminho que leva ao sofrimento e à perda de sentido. Em contraste, escolher conscientemente onde e como investir nossa energia nos capacita a viver a partir do nosso centro, com clareza e propósito. Esse empoderamento também nos permite cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos, porque somente quando estamos inteiros e equilibrados, podemos oferecer verdadeira presença aos outros. Ao tomarmos consciência de como nossa energia se move, começamos a enxergar padrões e dinâmicas que antes passavam despercebidos. Descobrimos o que ou quem realmente nos nutre e o que nos esgota. Esse despertar é um passo fundamental na transformação de nossas vidas, pois nos convida a deixar de lado o que não nos serve mais e a escolher com mais sabedoria. Também nos permite responder mais claramente à pergunta essencial: quanto vale a minha energia? Às vezes, a resposta pode exigir atos de coragem, como abandonar relacionamentos, empregos ou hábitos que consomem sem dar nada em troca. Mas esse ato de coragem também é um ato de amor por nós mesmos, um passo em direção à recuperação do nosso poder pessoal. A escolha consciente de proteger nossa energia não é um destino, mas uma jornada, um processo contínuo que requer atenção e comprometimento. Nesse caminho, podemos contar com práticas que nos ajudam a manter o equilíbrio, como a meditação, a respiração consciente, a conexão com a natureza e o cultivo de espaços de silêncio. Essas práticas nos lembram que energia não é apenas algo que gastamos, mas algo que podemos cultivar, renovar e expandir. Proteger a energia é, em última análise, um ato de alinhamento com a nossa verdade e propósito. É viver de um lugar onde nossas ações e relacionamentos refletem o nosso eu mais profundo. Assim, em meio ao barulho e às exigências do mundo, podemos permanecer firmes e autênticos, preservando nossa luz interior para irradiá-la com mais força e clareza. Cada escolha consciente que fazemos para nutrir nossa energia é um passo em direção a uma vida mais plena, um passo em direção à liberdade de ser quem realmente somos, sem concessões ou sacrifícios, porque nesse espaço protegido pela nossa sabedoria interior, encontramos a força para viver com integridade, amar com autenticidade e criar a partir da abundância do nosso ser. Capítulo 15. A Revolução Silenciosa, transformando seu relacionamento com sua energia para viver em liberdade. Em um mundo que constantemente exige nossa atenção e energia, a verdadeira revolução não se alcança por meio de gritos ou manifestações externas, mas por meio de ações silenciosas e conscientes que vêm de dentro. Essa revolução é a transformação profunda da nossa relação com a energia que nos habita e que nos habita. É o reconhecimento de que proteger, honrar e administrar nossa energia é o ato mais radical de amor próprio e de resistência à cultura do burnout. A revolução silenciosa começa com uma pergunta simples, mas poderosa: a que estou dedicando minha energia? Essa pergunta encapsula todo o caminho para a soberania e a autenticidade pessoal. Porque a energia é o canal pelo qual nossa vida circula. É a matéria-prima de nossos pensamentos, emoções, decisões e relacionamentos. Quando aprendemos a ser guardiões conscientes dessa energia, nos abrimos para uma existência mais livre, plena e verdadeira. Estar ciente de onde e como investimos nossa energia significa examinar sem medo os hábitos, relacionamentos e crenças que permitimos que nos consumam sem retorno. Trata-se de reconhecer honestamente os drenos invisíveis que diariamente sugam nossa vitalidade. A necessidade de agradar, o medo da rejeição, a urgência por validação externa, o barulho constante das mídias sociais, conversas vazias,
compromissos que não nutrem a alma. Essa abordagem corajosa nos convida a uma limpeza profunda, uma purificação que não apenas limpa nosso campo energético, mas também abre espaço para o que realmente importa, para a conexão conosco mesmos, para a criatividade que brota do silêncio, para a paz que emerge quando paramos de alimentar conflitos internos e externos. Mas essa transformação não é uma corrida ou uma meta a ser alcançada de uma vez por todas. É um processo contínuo, uma prática diária que exige disciplina, paciência e compaixão. Disciplina para estabelecer limites claros e firmes. Paciência para aprender a ouvir os sinais do nosso corpo e da nossa mente. Compaixão para não nos julgarmos quando caímos em velhos padrões ou cedemos à sobrecarga. A revolução silenciosa também nos leva a compreender que a energia não é um recurso fixo, mas um fluxo dinâmico que pode ser esgotado ou renovado dependendo de como o cultivamos. Portanto, parte essencial dessa transformação é o ato sagrado do autocuidado, entendido não como um luxo, mas como uma necessidade básica para manter a integridade do nosso campo energético. Cuidar da nossa energia envolve criar rituais que nos reconectem com a nossa essência, que nos permitam recarregar e expandir a nossa luz interior. Pode ser tão simples quanto dedicar tempo à respiração consciente, contemplar a natureza, escrever introspectivamente ou criar arte que brote do coração. Esses são espaços onde permitimos que a nossa mente se acalme e a nossa alma respire, onde a energia flui sem esforço e sem desgaste. Ao transformar nossa relação com a energia, também transformamos nossas relações com os outros. Aprendemos a oferecer a partir de um lugar de plenitude, não de um lugar de carência, a doar sem nos perdermos, a amar sem sacrifício. Essa nova forma de se relacionar desafia dinâmicas tradicionais baseadas em dependência, expectativa e controle, abrindo caminho para conexões autênticas que respeitam a individualidade e o espaço pessoal. Nessa mudança, o silêncio e a pausa tornam-se aliados poderosos. Silencie a voz interior que exige perfeição ou aprovação. Faça uma pausa antes de reagir. Permita que o espaço seja preenchido com quietude em vez de ruído. Nesse silêncio descobrimos o poder da não-reação, o poder de ser sem fazer, o poder de simplesmente ser. A revolução silenciosa também é um convite para abandonar o mito do burnout como símbolo de produtividade ou valor. A cultura atual glorifica estar sempre ligado, sempre disponível, como se nosso valor dependesse da quantidade de energia que damos. Mas essa lógica é uma armadilha que leva ao burnout, à desconexão e à perda de sentido. Em contraste, escolher proteger nossa energia é resgatar nossa humanidade com seus limites, ritmos e necessidades. É reconhecer que somos seres integrais, onde corpo, mente e espírito formam um todo inseparável que merece cuidado e respeito. Esse ato de rebelião consciente nos liberta da escravidão do fazer constante e abre as portas para uma existência mais harmoniosa e criativa. Quando paramos de ver a energia como algo a ser gasto descontroladamente e passamos a vê-la como um tesouro a ser salvaguardado, ocorre uma transformação profunda que afeta todos os aspectos de nossas vidas. A energia bem administrada nos devolve o poder de escolher, de dizer não sem culpa, de priorizar o que nos nutre, de recuperar o tempo que pensávamos ter perdido. Ela nos devolve a clareza para discernir entre o que é urgente e o que é importante, entre o que exige nossa reação e o que merece nossa calma. Essa revolução silenciosa não apenas transforma nossas vidas pessoais, mas também tem um efeito ressonante no mundo ao nosso redor. Quando vivemos com a integridade de nossa energia, irradiamos uma força serena que inspira outros a fazerem o mesmo. Um movimento invisível, porém poderoso, de transformação coletiva é criado, começando dentro de cada um de nós. Em última análise, proteger nossa energia é um ato de libertação. Trata-se de nos libertarmos da programação que nos mantém escravizados por expectativas externas, relacionamentos tóxicos e hábitos destrutivos.
Trata-se de nos libertarmos da ilusão de que nosso valor depende do que fazemos ou damos. Trata-se de nos libertarmos para simplesmente sermos quem somos, com todas as nossas imperfeições, vulnerabilidades e grandezas. Este caminho para a soberania energética nos convida a nos reconectarmos com nossa essência mais profunda, a ouvir a voz da nossa alma que nos guia em direção à autenticidade e à realização. Convida-nos a escolher com intenção, a viver com propósito e a caminhar com leveza, conscientes de que cada passo é uma oportunidade para redescobrir a nossa verdade. A revolução silenciosa é, portanto, a grande aventura da vida interior. É a transformação que ocorre quando decidimos parar de desperdiçar nossa energia com o que não nos serve e começamos a investi-la no que realmente importa: nossa paz, nosso crescimento e nossa conexão com a vida. Que este chamado ressoe em cada palavra, em cada pausa, em cada respiração. Que nos inspire a escolher com coragem, a cuidar com ternura e a viver com a força serena daqueles que descobriram o poder infinito de proteger a própria energia. Porque, no fim das contas, a liberdade mais autêntica é aquela que nasce do equilíbrio entre dar e receber, entre ser e estar, entre sustentar-se e abrir-se ao mundo sem perder a própria essência. E essa liberdade, essa revolução silenciosa, começa agora, neste momento, com a escolha consciente de honrar e proteger a energia que nos faz viver. Obrigado por ler até aqui. Se este conteúdo metafísico te fez refletir ou abriu novas perspectivas, não pare agora. No primeiro link da descrição, você tem acesso a muito mais material para continuar crescendo, aprendendo e aplicando na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, mas lembre-se, sua transformação começa quando você toma atitude.